Se você, afiliado ao Mercado Livre, ainda busca produtos manualmente, está perdendo tempo, horas e horas do seu dia, procurando os produtos para postar nos seus grupos do WhatsApp, você chegou no vídeo correto. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai desenvolver um fluxo completo no N8N para buscar os produtos no Mercado Livre, colocar os links de afiliados e postar esses produtos num grupo que você desejar. Então, se você ainda não me conhece, eu sou o Júlio Borges, esse é o meu canal, o canal O Tech Lead, e eu trago aqui muito conteúdo sobre tecnologia, e ultimamente eu tenho falado muito sobre automação, especificamente sobre automação de afiliados. Fica nesse vídeo e você vai aprender tudo sobre como integrar o N8N com o seu Mercado Livre, fazer você ganhar dinheiro demais com a automação de afiliados. Seja bem-vindo ao meu canal. Então hoje nós vamos te mostrar como fazer a automação do seu Mercado Livre para você automatizar o seu grupo de afiliados. Mas antes de tudo, eu queria te avisar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal porque a gente tem muito material legal. Inclusive, esse vídeo ele vai para uma playlist que fala só de automação de afiliados. Lá a gente tem vídeos sobre a Shopee, sobre a Amazon e também sobre o Mercado Livre. Além disso, aqui na descrição desse vídeo você vai ter todo o material disponível que a gente vai falar aqui hoje. Não só esse, como também de todos os vídeos. Além disso, tem também uma comunidade VIP, onde a gente troca muitas experiências, comentários ali, e você pode estar absorvendo mais conteúdo sobre N8N, sobre automação, inteligência artificial e tudo mais. Bora pro vídeo? Então vamos lá, vamos acessar aqui o nosso N8N. Então, esse fluxo é o fluxo completo. Eu vou explicar para vocês como que funciona todo o processo de maneira prática, rápida e direta, tá? Eu não vou ficar enrolando muito aqui porque o nosso tempo é muito precioso. Então, qual que é o problema que a gente quer resolver? Eu quero pesquisar uma página na internet do Mercado Livre, percorrer, buscar todos os produtos e gerar esses produtos para que eu consiga publicar esses produtos no meu grupo de afiliado. Eu já tenho uma automação de afiliados que ela já está rodando. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Então, aqui ó, no meu grupo de top ofertas, eu já mando aqui direto, todos os dias, várias e várias promoções da Shopee, do Mercado Livre e da Amazon, né? Então eu tenho alguns grupos, por exemplo, um grupo só de segurança do trabalho, um grupo de ofertas genéricas, onde ali a gente tem várias ofertas de outros produtos, e a ideia é fazer com que você consiga fazer isso também, tá? Como é que eu faço? Como eu falei, eu tenho uma página de produtos, eu vou dar um exemplo aqui, essa página aqui de ofertas, onde eu tenho várias ofertas aqui de material esportivo para dentro do Mercado Livre. Eu vou percorrer essa página, pegar produto por produto para gerar os dados dele. Tá? Como que é feito isso? A gente faz isso via web scraping. Então, basicamente, eu vou acessar essa página com o N8N, vou percorrer o HTML dela e extrair produto a produto. E para fazer isso, eu preciso ter um lugar para armazenar esses dados. Pode ser um banco de dados, pode ser uma planilha, pode ser um Airtable, um data table do próprio N8N, mas isso você consegue fazer de forma simples. Eu vou usar aqui uma planilha, inclusive eu vou usar um modelo de planilha que eu vou disponibilizar para vocês. Vou mostrar ele aqui para vocês agora. Beleza, então eu tenho aqui essa planilha, que ela basicamente é um modelo que vocês podem pegar e copiar esse modelo para vocês, e vocês podem usar ele na automação de vocês, tá? Você copia para sua conta, dessa forma você vai conseguir fazer todo o processamento individual, né? Então essa planilha vai ser só disponibilizada para cópia, tá? Ela tem duas abas, uma aba de categoria, onde eu vou listar as categorias de produtos que eu quero pesquisar, uma aba de produtos que tem os produtos propriamente ditos, tá? Então aqui ela já está até preenchida, porque eu já rodei esse teste hoje, então ela tem aqui vários produtos que eles já foram buscar. Mas como é que vai funcionar o nosso workflow? Bora direto aqui para o workflow. Para você conseguir acessar o Mercado Livre, você precisa estar logado, tá? Você consegue acessar ele sem estar logado? Consegue.
Mas existem algumas limitações e especificamente um problema com um tipo de página, que é o tipo de página lista.mercado livre. Essa página lista.mercado livre é quando você pesquisa um determinado produto. Então, se você quiser, por exemplo, fazer um grupo específico de pesquisa de produtos, por exemplo, vou dar um exemplo, raquete de tênis, raquete de beach tênis. Se você quiser fazer isso, ele vai gerar um link que que ele começa com lista.mercado livre. Então, até fiz um teste aqui, ó. Se eu pesquisar aqui raquete de beach tênis, ele aparece aqui, ó, URL lista.mercado livre. E qual que é o problema? Essa URL, se você não está logada, quando você carrega, ela não abre a tela imediatamente. O que ele faz é abrir um JavaScript, que ele executa um código, e depois que ele executa esse código, que ele abre. E ele detecta se você está acessando de um robô, de automação ou de alguma coisa. E quando ele detecta isso, ele não permite você scrapear os dados. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que logar. Tá? Um detalhe. Muita gente pode falar assim, mas isso aí vai gerar ban e tal. Ó, eu tenho usado, já tem mais de 8 meses essa técnica e está funcionando para mim. Não tem gerado nenhum problema. Qual que é a questão? Depende da quantidade de produtos que você vai buscar. Eu vou buscar aqui a faixa de 200, 300 produtos, porque é o que eu vou publicar em um dia, eu não vou publicar mais do que isso. Então, a quantidade de dados que você vai scrapear, ela manda, tá? E outra, eu não vou abrir produto a produto, eu só preciso abrir a página da categoria. Abrindo a página da categoria, eu consigo fazer esse processo de scrapping, tá? Então, o que é? Eu vou explicar bem por alto, tecnicamente, mas se você pesquisar no YouTube web scrapping, vai aparecer muito material. Se você pesquisar ainda específico web scrapping no N8N, aparece mais material ainda. E o web scrapping, o que é? O HTML é uma linguagem de marcação. Então, uma página, ela não é somente uma página estática, ela é dinâmica. Então, como funciona? A página HTML ela é uma linguagem de marcação que possui hierarquia. Você tem containers, dentro dos containers você tem os itens, cada item é um produto, e tudo isso aqui você consegue scrapear buscando, por exemplo, as classes CSS de cada produto. Então, se eu vir aqui em inspecionar, se eu abrir aqui o F12, eu consigo ver os dados, né, os dados em formato de HTML. Se você não tiver conhecimento de HTML, não tem problema, tá? Vou disponibilizar esse fluxo para vocês pronto. Mas qual que é a ideia? Qualquer outro tipo de automação, você consegue fazer isso. Você consegue pegar, analisar aqui, por exemplo, eu estou dando um exemplo aqui aqui dessa página aqui dos dados do título, né? Se eu vir aqui os dados do título, clicar com o botão direito e inspecionar, ele vai abrir já direto ali, ó, nos dados do título. Você vê que ele tem uma classe, ó, essa Poly Component Tile Wrapper. E se você vir aqui e pesquisar, você vai ver que ela tem 60 vezes. Por que tem 60 vezes? Porque você tem 60 produtos nessa página. Então você consegue utilizar isso por meio do seu web scrapping, tá? Como é que eu faço web scrapping no N8N? É simples, tá? É muito mais simples do que você pensa. No N8N, a gente vai aqui no nosso fluxo, né? O que eu vou fazer? Primeiro ponto, eu tenho lá aquela lista de categorias, eu vou listar as categorias, né? Mas antes de listar as categorias, eu preciso do quê? Dos dados da minha seção. Como é que eu pego os dados da minha seção? Como é que eu pego esse cookie? Como é que eu pego esses dados da seção? Eu venho aqui, mando inspecionar, ele vai abrir a minha janelinha, eu clico em rede, eu vou mandar atualizar a página aqui, ó. Quando eu mandar atualizar, você vai ver que ele vai lá e faz um monte de requisições. Se você pegar a primeira ali, ó, do tipo document, que é a página, você consegue capturar os cookies copiando aqui, ó, essa informação que tem aqui embaixo, tá? Então, esse valor aqui, o que você faz? Lá no nosso workflow, o primeiro item aqui, ó, é de atualização de cookies. O que ele faz? Ele atualiza os cookies do Mercado Livre. Então, você tem um nodo Redis, você tem que estar com o Redis instalado. Isso aqui pode ser no Redis. Eu uso o Redis por ser mais fácil
e ser mais rápido, mas você pode pôr um banco de dados, você pode colocar numa tabela, onde você quiser. Mas o que eu faço aqui, basicamente, é pegar aqueles cookies e gravar ele numa informação, numa tagzinha de Mercado Livre, cookies Mercado Livre, tá? Quando eu vou fazer a requisição, eu coloco aqui um schedule para todo dia de manhã ele capturar esses produtos. Então, todo dia às 7 eu vou lá e capturo todos os produtos da minha listagem ali de produtos, tá? Como eu quero fazer uma listagem de produtos, de ofertas de material esportivo, eu já venho aqui em todas as ofertas e pesquiso aqui esporte e fitness. Ele vai gerar a minha URL, vou pegar esse link e vou colocar lá na minha planilha de modelo. Aqui na minha planilha, aqui nas categorias, eu vou vir aqui e vou colocar aquela categoria, fitness. E aqui eu pus uma tag de status, que ela pode ser ativo ou inativo. E se você quiser desativar alguma categoria, então eu vou desativar esse ofertas relâmpago. E por agora eu quero buscar somente os dados da categoria fitness, né? Aí ele vai executar essa busca das categorias. Então eu vou lá naquela tabela, pela coluna status que tiver ativo, e eu busco esses dados. Se eu executar aqui, ele trouxe aqui os dados daquela categoria. Como eu disse, é um schedule que vai rodar uma vez no dia, vai rodar ali às 7 da manhã. Eu faço uma pequena mistura aqui para ele mudar a ordenação, mas como aqui só tem um item, ele não vai mudar nada. Depois você tem um nó de HTML que ele vai fazer o quê? Uma requisição naquela URL que tem e passando os cookies aqui no header cookie. Qual que é o detalhe aqui? Vocês viram aqui que eu não tenho um loop nem nada? O N8N ele funciona assim. Se você tiver um nó que ele retorna mais de um item, o próximo nó vai executar a quantidade de vezes que tiver o nó anterior. Então aqui o que ele vai fazer? Vai requisitar todas as páginas, né? Como eu tenho só uma, ele executou uma vez. E aqui entra o pulo do gato, que é um nó HTML. Que esse nó HTML nada mais é do que a extração de determinadas classes. Como eu mostrei para vocês, tem como você inspecionar a página. Então, se você vir aqui em inspecionar a página, você consegue ir lá e encontrar os produtos, as tags, né? Igual eu encontrei aqui o title wrapper. Então, o que você tem que fazer é para cada item que você quer separar, você marcar, colocar a tagzinha específica. E aqui, gente, se você estiver fazendo uma automação nova, é tentativa e erro. Tenta a primeira vez, pode ser que eu precise colocar mais alguma coisa. Você pode, às vezes, usar esse recurso de copiar o seletor, daí ele vai trazer o seletor, aí você vai filtrando esse seletor até você trazer todos os dados. Você pode fazer de N formas, tá? Mas voltando aqui para o nosso fluxo, ele vai extrair. E o que eu faço é o seguinte, eu tenho uma chave para cada item que eu quero buscar. Então eu tenho aqui o nome do produto, a imagem, a URL original, que é a URL dele sem a afiliação, porque a afiliação você tem que buscar num outro passo, tá? O preço original, preço atual, porque tem aquele D para, né? Então, e também desconto, que é aquela tagzinha de desconto que vem do lado, que às vezes tem informações que o desconto é só com Pix, por exemplo, né? Beleza, depois que eu faço isso, o que eu vou executar aqui, tá? Eles vão me trazer vários arrays. Então, se eu vir aqui em esquema, ele trouxe um array de nome de produto, um array de imagem, um array de URL e por aí vai, tá? Por que ele trouxe como array? Porque eu marquei isso aqui, ó, return array em todas as tags que eu estou buscando, tá? Se eu não marcar isso aqui, ele não vai trazer do jeito que eu preciso, tá? Vocês viram lá que tinham 60, então provavelmente eu vou ter 60 produtos aqui. Então, só que como eles são arrays separados, aí eu utilizo esse nó split out, que ele vai lá e vai separar esses itens em um array só. Então eu coloco aqui quais campos que eu quero. Basicamente você vir e arrastar aqui, ele adiciona. Então ele adiciona aqui, eu adicionei todos, e ele vai pegar aqueles valores que são um monte de arrays e gerar um array só.
Então, se eu executar aqui, ó, gerou um array com 54 itens, tá? Ele trouxe 54 itens porque pode ser que algum item lá ele não conseguiu buscar, tá? Mas isso não é problema, tá? Não é nenhum problema para nós. Além disso, eu filtro alguns produtos. Por quê? Pode ser que o produto veio sem imagem, pode ser que ele veio sem preço, pode ser que ele veio com uma URL clique 1.Mercado Livre, que essa URL você não consegue gerar URL de afiliado com ele, e eu faço esse filtro para evitar trazer produtos que não fazem sentido. Então, se eu dar um zoom aqui e ver aqui, tinha 54 itens, agora eu tenho só 48. Tirei alguns produtos que não eram válidos. Então, deve ter algum produto aqui, clique, ou produto sem imagem. Esse aqui veio sem URL. Então, são alguns produtos que a gente não conseguiria nem gerar o link para ele, tá? O link de afiliados. Depois disso, eu faço um código JavaScript, que esse código JavaScript basicamente vai fazer um preço formatado bonitinho e vai gerar um ID de produto baseado na URL, porque todo produto Mercado Livre tem um ID de produto, que é esse MLB alguma coisa. Por que eu uso esse ID de produto? Se eu precisar rodar isso mais uma vez, eu não gero produtos duplicados. Se eu tiver o mesmo produto, ele vai atualizar ele e funciona 100%. Tá? Aqui extraiu o produto, ID do produto. Eu faço mais uma mistura. Para quê? Para eu colocar esses dados de forma aleatória. Esse passo aqui é muito importante para gerar a URL de afiliado, porque quando eu trago os dados, ele já traz um monte de informações na URL que não faz sentido a gente gerar isso na URL de afiliado. Eu preciso somente dos dados do produto mesmo. Então, o que eu faço aqui é um código para limpar esses dados. Tá? Depois que eu limpo esses dados, eu vou lá e atualizo a minha planilha. Deixa eu só fazer o seguinte. Eu preciso limpar a planilha que ela já está cheia de dados. Eu vou mostrar para vocês que ele vai gerar os produtos para mim do jeito que eu precisar. Tá? Vou vir aqui e vou limpar tudo. Vamos lá. A planilha agora está limpa, sem nenhum produto. E agora eu vou gerar. Se eu vir aqui e executar esse último nó, ele vai inserir os meus 48 produtos lá na planilha. Tá? Então aqui está todos os meus 48 produtos prontos. Mas vocês viram que eu não tenho aqui a URL de afiliado. Tá? Por quê? Porque eu preciso gerar essa URL em um fluxo separado. Tá? Não necessariamente um fluxo separado, eu coloquei tudo no mesmo JSON para vocês, mas aqui, todo dia às 8, eu faço o mesmo processo de carregar aqueles produtos, porém, para gerar o link de afiliado. Eu não vou entrar muito a fundo no fluxo, porque esse fluxo aqui é basicamente o mesmo do meu vídeo de geração de link de afiliados. Eu vou deixar o card aqui em cima para vocês. E nesse fluxo ele vai lá, busca produto a produto, eu pego esses produtos, chamo a API do Mercado Livre para gerar o link de afiliado e eu atualizo esses dados na planilha. Então, se eu vir aqui e executar esse código, o que ele vai fazer? Carregou os 48 produtos, vai executar e vai atualizar, gerar o URL de afiliado. Tá? Enquanto ele está executando, eu vou mostrar já a última parte, a última perna do processo. Tá? Vou fazer também aqui um convite para você. Enquanto o código está executando, você pode acompanhar todo o material e todas as discussões que a gente tem lá na nossa comunidade VIP. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado e na descrição. Por meio dessa comunidade, a gente troca muita. A gente faz networking, troca ideias sobre técnicas de automação e técnicas de afiliados. Então, te peço para que você entre na nossa comunidade VIP. Ele está terminando de executar e eu vou mostrar agora o que ele faz aqui, que é a parte de enviar para o grupo, tá? O que acontece? Para enviar para o grupo, eu preciso de ter o ID do grupo para onde eu vou enviar. Como é que eu obtenho esse ID? Eu vou colocar isso aqui agora para vocês. Você tem um nozinho do... Eu utilizo a USAP, tá? A USAP, ela é uma API que ela é mais potente. Eu vejo que ela é mais performática
e ela tem integração simples com a API, então eu gosto de utilizar o WhatsApp, tá? Eu vou trazer um vídeo depois no grupo como fazer a instalação dela, mas é simples. Vou deixar o link do GitHub deles, é só vocês instalarem a imagem do WhatsApp que vocês conseguem fazer todo o processo, tá? Mas o que eu quero fazer com esse WhatsApp? Eu quero listar os meus grupos, os grupos que eu tenho no meu telefone. Então, cadê? Opa, ele adicionou aqui na frente, aqui, né? Esse aqui é um nozinho de listar os grupos, tá? Listar grupos, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai lá no meu número do WhatsApp, na minha instância aqui, que já está até ativa, e ele lista todos os grupos. Por que eu quero isso? Para eu pegar qual que é o grupo que eu vou disparar as mensagens, tá? Então, se eu vir aqui e executar, ele vai retornar para mim aqui todos os grupos. Beleza. Aí aqui dentro dos grupos é só eu achar o grupo que eu quero, que aqui no caso é o grupo de ofertas para material esportivo. Grupos 1, deixa eu fazer o seguinte, vou fazer assim, vou minimizando. Grupos 1, esse aqui, ó, top ofertas material esportivo. O que eu preciso? Eu preciso desse ID, que é o JID, é o ID do grupo para a gente disparar as mensagens. Eu vou colocar ele já aqui nesse nó, que é o enviar para o grupo, que basicamente é um sub-workflow que eu criei, também vai estar disponível para vocês. E nesse sub-workflow, ele faz o quê? Ele pega os dados daquele produto, ele gera uma legenda, né? E depois ele pega a imagem, converte ela para JPG e envia essa imagem para o grupo, tá? Também não vou explicar muito desse fluxo, porque eu também falei dele num outro vídeo, vou deixar o card aqui, que é o vídeo da automação para Shopee. Falei e eu trouxe esse fluxo ali. Então não vou delongar muito e vou voltar lá para o nosso fluxo principal. Então se eu voltar aqui na minha planilha, vocês veem que aqui já tem todos os links de afiliado. E o que eu faço? Eu mudo o status do produto para pronto, porque daí esse cara está pronto para ser enviado. Então agora eu consigo enviar. E aqui no nosso processo de disparo, o que eu faço aqui? É um schedule que ele roda de 8 até as 9 da noite, de 8 em 8 minutos. Tá? Por que eu coloco ele assim para rodar de 8 em 8 minutos? Para ter mais um espaçamento legal entre uma oferta e outra, para também não ficar enchendo de mensagem. Uma coisa que eu esqueci de colocar, mas eu vou colocar aqui agora, eu gosto de colocar um wait aqui. E nesse wait eu coloco um tempo calculado aqui, ó, de 1 a 2 minutos. Por que eu faço isso? Eu coloco esse tempo calculado de 1 a 2 minutos. Para que eu não envie sempre no mesmo horário. Tá? Por quê? Porque a meta ela identifica que esse é um comportamento de robô e ela pode banir o seu número. Então, ele vai gerar um tempo aqui de 1 a 2 minutos, então ele vai adicionar aquele tempo de 8 minutos, que é o tempo do schedule, de 1 a 2 minutos. Então, pode ser que ele vai executar com 8, com 8,5, com 9, com 10 minutos. Então, a cada vez que ele executa, ele vai executar num tempo diferente, tá? Deixa eu só pegar o código aqui rapidinho. Beleza, gente. Então, aqui, ó, o que é esse código? É o código que eu falei que ele é randomizado. Então, eu faço um cálculo aqui randomizado entre 1 e 2 minutos. Eu coloco aqui, ó, wait until minutes, ele vai esperar esse tempo aqui, tá? Um ponto aqui, eu vou desabilitar ele só para a gente conseguir executar, mas o que ele vai fazer? No primeiro nó aqui, ele vai buscar lá na nossa planilha os produtos que tem o status pronto. Então, virem aqui e executar. Ele trouxe um produto. Tá? Por que ele trouxe só um produto? Porque eu mandei ele trazer somente o primeiro produto. Depois disso, eu chamo aquele fluxo de envio, ele vai enviar para aquele grupo a informação. E o que eu fiz aqui, né? Só para passar aqui para vocês, coloquei aqui o nome do produto, o preço, o link e qualquer imagem do produto. E também passei aqui o ID do nosso grupo. Aí, se eu pegar aqui a subexecução para a gente ver como que foi a execução, ele veio,
pegou os dados daquele produto, ele faz uma validação novamente para ver se o produto está válido ou não. Eu crio uma legenda, um título, que aqui é um AI Agent que eu uso até o Grok ali. Eu crio manchetes, tal. Isso aqui eu expliquei lá no vídeo da Shopee. Crio a legenda, carrego a imagem e envio pro grupo com usar. Se eu ver aqui no meu grupo, vamos lá no grupo aqui de ofertas de material esportivo, tá aqui o produto que foi enviado. Exatamente com o link aqui de afiliado. Se eu clicar, já vai abrir o link de afiliado na Shopee. E é isso, gente. Esse fluxo aqui é simples, é um fluxo que não demanda muito conhecimento. Se você conseguir só importar esse fluxo, você já vai conseguir utilizar ele, tá? Vou dar uma formatadazinha nele aqui para deixar mais bonitinho, mas ele vai te servir muito, tá? E isso aqui você pode replicar essa mesma lógica para Shopee ou para a Amazon usando os recursos que eu já postei na nossa playlist lá de canal de afiliados, né? A nossa playlist aqui do canal. Vou deixar um card aqui para vocês da nossa playlist que fala só de afiliados. Então lá você tem sobre como fazer essas partes da integração com a Shopee, com o Mercado Livre e com a Amazon. Eu espero ter ajudado você. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, também comenta. Se você quiser algo mais próximo e participar de uma comunidade que vai te ajudar a evoluir os seus fluxos, entra na nossa comunidade VIP do OTechLead, tá? Primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Um abraço e até mais!